Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula, em que nós vamos falar sobre 6 passos essenciais para você ter uma comunicação mais consciente, mais assertiva, para você conseguir alcançar os seus resultados. O que você pretende? Uma promoção? Ou ir bem numa entrevista de emprego? Ou melhorar o diálogo com as pessoas que estão ao seu redor? Então, vamos entender os 6 passos da comunicação consciente que vai ajudar você a ter uma comunicação mais clara, mais objetiva, inclusive com você mesmo. Vamos lá? Eu vou compartilhar aqui alguns slides para que a gente possa seguir aí um caminho, um roteirinho que eu preparei para você. Nessa apresentação, nessa aula, você vai ter 2 exercícios que podem ser feitos, e aí você paralisa aqui o nosso treinamento, faz o seu exercício e volta para a gente poder continuar, combinado? E no final da nossa aula, eu vou deixar os meus contatos, caso você queira ter mais informações sobre comunicação consciente, você vai ver que eu disponibilizo bastante conteúdo sobre esse tema, tanto no meu Instagram, quanto no YouTube e no Facebook. Bora lá? Então, vamos lá. Para começar, queria me apresentar. Eu sou a Kátia Marim Treviso, sou jornalista, sou especializada em marketing e sou proprietária da Zunca. A Zunca foi uma empresa de assessoria de imprensa que eu abri em conjunto com meu marido há muitos anos e depois de sair do mundo corporativo, tive mais de 20 anos de experiência aí como gerente de marketing, trabalhei na área de comunicação, fiz desenvolvimento de produto, fiz gerenciamento de equipes de venda. Quando eu saí do mundo corporativo, eu decidi retomar a minha empresa, mas aí com foco um pouco diferente. Continuo na comunicação, mas o meu propósito aqui é ajudar você a se comunicar melhor para conseguir os seus objetivos. Bom, qual que é a proposta de hoje? A proposta aqui é eu plantar algumas sementinhas sobre comunicação consciente no seu dia a dia, para a gente ter esse diálogo muito mais construtivo, principalmente quando a gente está falando aí entre as equipes. Eu faço muito conteúdo para gestores que estão começando agora essa jornada, né, da gestão de pessoas, porque eu entendo que nesse momento nós ainda estamos com muitas dificuldades, né, com muitas novidades para serem entendidas, e às vezes a gente deixa a comunicação para um segundo plano, e é a comunicação que acaba atrapalhando a nossa evolução e os nossos resultados. Quando a gente tem uma comunicação mais assertiva, quando a gente sabe o que a gente quer comunicar, quando a gente entende que a comunicação é a alma do negócio, as coisas começam a fluir melhor, as coisas começam a andar com mais tranquilidade. Eu trabalho um processo que é a comunicação consciente, em que ele está baseado em 3 pilares. O eu, quer dizer, a gente olhar para a gente mesmo, a gente entender as nossas necessidades, a gente entender as nossas reações, a gente entender por que a gente está agindo daquele jeito, depois entender o outro, né? Por que quando eu falo de um jeito, as pessoas se interpretam daquele outro jeito, né? O que tem nesse ambiente que me deixa meio incomodado? Ou porque quando eu entro numa sala de reunião, eu fico muito mais motivado do que quando eu entro naquela outra sala. O que o ambiente traz que me impacta? E estar presente. Sou adepta da meditação, faço yoga e também utilizo o Ho'oponopono no meu dia a dia. Isso me dá mais tranquilidade, isso me traz mais para o momento presente e eu tenho conseguido ter experiências muito mais completas na minha vida. Então, se você não conhece a meditação, seja através do Ho'oponopono ou uma meditação do Mindfulness, que é uma ferramenta fantástica para ter mais concentração, eu sugiro que você me acompanhe para ter mais dicas sobre essa forma de dar uma liberada aí na nossa forma de pensar. Como que a comunicação onde que a comunicação consciente pode ser utilizada? Ela pode ser muito utilizada para reduzir ruídos de comunicação. Então, quando eu sinto que a minha comunicação não está muito legal, eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra. Melhorar o relacionamento entre a gestão e a equipe, né? Então, a equipe fala umas coisas, eu me sinto sempre colocado contra a parede, me sinto acusado, me sinto acuado. E quando eu falo também que a equipe interpreta de um jeito diferente. A comunicação consciente apoia muitos processos de mudança, sejam mudanças da própria empresa ou mudanças individuais.
vou casar, vou morar junto, meus filhos entraram na adolescência, eu mudei, estou diferente, não consigo mais me comunicar do mesmo jeito que eu me comunicava. Então, a comunicação consciente, ela apoia esses momentos, tá? E melhora o relacionamento sempre com os nossos clientes. Quem são os nossos clientes? São aquelas pessoas que recebem o resultado do nosso trabalho. Não, mesmo que você não trabalhe com vendas, mas se você trabalha no seu dia a dia, atendendo o cliente, trabalhando na produção ou fazendo um trabalho mais administrativo, você tem clientes. São as pessoas que recebem o seu trabalho e a comunicação consciente vem para ajudar nisso tudo. O módulo essencial, que é esse que a gente vai falar hoje, ele tem 6 passos que eu prometi para vocês. A gente fala de propósito, de inteligência emocional, empatia, crenças e vieses inconscientes, um assunto que eu adoro, que é sequestro da amígdala, e a gente finaliza com comunicação não violenta. Nessa aula, nesse curso aqui, como a gente vai apresentar a comunicação consciente, como é para plantar uma sementinha, a gente vai se aprofundar em apenas 2 temas. A gente não vai aprofundar nos outros temas, para que você consiga ter um pouco mais de conteúdo. Se eu fosse falar sobre os 6, ia ficar um treinamento muito longo e não é esse o nosso objetivo. Eu não quero que você fique cansado em ouvir a minha voz. Na primeira parte, a gente vai falar sobre propósito, inteligência emocional e empatia. O que é propósito? Muitas pessoas estão com ranço aí dessa palavra que é propósito, porque parece que todo mundo acordou para o propósito e parece que antigamente ninguém tinha propósito, só agora que a gente tem propósito, não é mesmo? Então a gente fica falando propósito, isso cria ranço. Mas é importante a gente saber por que a gente está nesse momento, né? Porque quando a gente não tem um porquê de estar fazendo alguma coisa, a gente compra o propósito do outro. E aí, quando a gente compra o propósito do outro, às vezes a vida, às vezes não, sempre, a vida está sempre abrindo para a gente portas. Só que quando a gente não tem um propósito claro, pode ser que a vida abra uma porta que não é aquela que eu queria, é a porta do outro. E aí eu aceito alguns caminhos que a vida está me dando e que depois lá para frente eu posso me arrepender. Então é por isso que que é importante nós termos propósito. Tá? E o propósito, ele vai conversar muito com a nossa inteligência emocional. Então, eu vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você hoje não está trabalhando com aquilo que te deixa feliz, né? Aquilo que é a sua realização pessoal, tá? Mas que você está num trabalho legal, que tem dado uma grana legal, tem pessoas muito legais à sua disposição e você está ali, tá? Como que é a forma de você buscar um propósito para contribuir com essa inteligência emocional? Coloque um propósito na sua vida nesse momento. Olha, eu estou aqui nesse lugar, trabalhando aqui, porque eu tenho como propósito, quando tiver tal idade, daqui tanto tempo, realizar isso e aquilo. E a partir desse propósito, você vai buscar componentes para alcançar essa sua meta a médio e a longo prazo. Mesmo quando o seu trabalho não é tudo que você quer, tudo que você gosta. Quando a gente tem um propósito, daqui 5 anos eu vou terminar um curso e vou lidar com pessoas, com desenvolvimento pessoal, por exemplo. Eu começo a colocar a minha vida para trabalhar para esse propósito. Eu vou atrás de cursos, eu vou atrás de pessoas, vou seguir pessoas que falam sobre isso. Isso vai me dar mais tranquilidade para agir no meu dia a dia. Isso vai contribuir para a minha inteligência emocional. Por quê? Porque uma pessoa que tem inteligência emocional, na verdade, ela sabe, ela conhece e ela tem inteligência para identificar as suas emoções e as emoções que falam com os seus sentimentos. Então, a gente diz que um indivíduo emocionalmente inteligente, ele consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. O indivíduo que não tem inteligência emocional, ele começa a sentir palpitação, irritação, sudorese, a boca fica seca, a garganta fica seca, e ele não entende muito bem por que está acontecendo tudo aquilo. Isso vai aumentando a irritação e ele explode com o outro, mesmo que o outro não tenha nada a ver
com aquelas sensações, com aquelas emoções naquele momento. Então, imagina, se você está num ambiente em que você trabalha, que você não curte muito o que você faz, não é o trabalho dos seus sonhos, mas você não tem um propósito claro de estar naquele lugar, qualquer coisa que aconteça vai mexer com as suas emoções. E como você não conhece o seu propósito e você não entende muito bem as suas emoções, você explode. E aí você ganha a fama do irritadiço, do nervosinho. Ah, você já ouviu aquilo, né? Aquela pessoa sabe muita coisa. Tecnicamente é excelente. Nossa, mas assim é pavio curto, né? Esse é o tipo de imagem que as empresas não querem mais nos seus colaboradores, porque o pavio curto, ele prejudica o clima da empresa, né? E o pavio curto, ele prejudica o clima da casa. O pavio curto faz com que os amigos briguem mesmo numa mesa de bar. Então, as pessoas não querem mais lidar com pessoas que não têm inteligência emocional. Bom, e aí a gente vai para a parte da empatia, que também é outro termo que a gente tem falado muito e de uma forma não muito objetiva, né? Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de uma sapatilha até desgastada, né, para a gente poder falar o que é empatia. Quando a gente olha uma bailarina, né, dançando com aquela leveza toda, com toda aquela, né, aquela harmonia, né, com todo aquele domínio do seu corpo, muitas vezes a gente quer ser, né, uma pessoa como aquela, com toda aquela leveza, mas a gente não entende que aquela pessoa muitas vezes está com uma dor absurda, né, nas pontas dos pés, né? Porque uma bailarina tem os pés muito judiados. E a gente ter empatia é a gente poder colocar o sapato do outro. Então, quando a bailarina sai da sua apresentação e está com aquela cara cansadinha, né? Às vezes com uma cara até de dor, empatia é entender que para ela entregar tudo aquilo que ela entregou naquela apresentação fantástica, no fundo teve um sofrimento. É a gente colocar o sapato do outro, é a gente colocar aquele sapato e falar, opa, né? O outro tem dores também, o outro tem sentimentos também. No ambiente de trabalho, quando a gente fala sobre empatia, a gente está muito voltado para entender que as outras pessoas têm contextos de vida que nem sempre são iguais os nossos contextos. E por isso essas pessoas enxergam a vida de uma forma um pouco diferente da vida que nós enxergamos. Tá? E aí a gente vai fazer um exercício, que essa primeira parte do treinamento é mais para a gente abrir aí a mente, porque na segunda parte, que são os próximos 3 assuntos, que a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Qual que é o exercício agora? Porque a gente vai fazer na prática para você entender esses 3 conceitos iniciais, tá bom? A gente vai preencher um quadrante. Então, eu peço que você pegue uma folha, divida essa folha em 4, tá? E a gente vai falar sobre o meu veneno. Eu vou ajudar você a se conhecer um pouquinho melhor num exercício bem tranquilo e bem rapidinho, tá? Primeira coisa que você vai preencher é esse quadrante 1 aqui, que é sobre os seus ranços, tá? Eu vou te dar alguns exemplos para você poder seguir aí e poder fazer junto comigo e identificar os seus, tá? Depois dos ranços, a gente vai falar de oposto do ranço, a gente vai falar sobre veneno e, enfim, a gente vai chegar no meu antídoto. Vocês vão ver que esse exercício é muito legal. Eu vou dar o meu exemplo, a gente seguir juntos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é respirar fundo. Se você não está muito concentrado, eu sugiro que você faça um exercício rápido, tá? São 5 respirações, contando até 4 na inspiração. Então, contei 4, seguro contando 4, solto contando 4, fico no vazio contando 4. Eu vou fazer isso 5 vezes para me concentrar, para conseguir me acalmar, para conseguir chegar aqui no meu presente, tá? E aí a gente vai olhar para a gente mesmo e vai falar assim: quais são 3 comportamentos das pessoas que estão à minha volta, principalmente se eu estou trabalhando
no meu trabalho, né? Se eu estou fazendo uma análise do meu trabalho, quais são os 3 ranços que me tiram do sério, tá? No meu caso, preguiça. Tem um maior ranço de gente que não tem iniciativa, que gente que fica lá encostada esperando Deus dar, né? Que fica naquela sensação de que um dia o mundo vai acontecer, tá? O meu segundo ranço, eu tenho muito ranço de gente reclamona. Sabe gente chorona, cheia de mimimi? Ai, porque foi o outro que me fez isso? Ai, porque nada na minha vida dá certo. E eu não gosto de vitimismo, né? Que as pessoas que acreditam que ela é vítima da sociedade, ela é vítima do governo, ela é vítima da família, ela é vítima do mundo, tá? Esses são os meus 3 ranços. E eu queria que você fizesse esse exercício, escrevesse aí os seus 3 ranços. Mas seja realista, não tenha medo de ofender a você mesmo, tá? Porque pode ser que você que não me conheça muito, na hora que você olhou esses 3 ranços meus, você fala assim, nossa, como ela é chata! Todos nós somos chatos, todos nós temos essas características. E a gente só consegue resolvê-las se a gente olha para elas, tá? Então faz aí, para o vídeo, faz os seus 3 ranços e volta aqui para a gente continuar, tá? O segundo passo, a gente vai olhar o oposto do ranço. O que eu faço no meu dia a dia para combater esses 3 ranços que eu tenho? Tá? No meu caso da preguiça, eu tenho um traço da alta produtividade. Eu já fiz, inclusive, um teste da autossabotagem, que é muito legal. Eu estou preparando uma aula só sobre isso, que ele traz como um dos meus principais sabotadores a alta produtividade. Quanto mais coisa eu tenho para fazer, quanto mais medo eu tenho de enfrentar alguma coisa, eu faço coisas, eu coloco muitas atividades no meu dia a dia, eu realizo muito, tá? Para combater o mimimi, eu procuro não reclamar. Eu estou sempre sorrindo. Ainda recebi até um comentário de um seguidor que parece que eu tenho mais dentes do que o possível dentro da boca. Porque eu tô sempre sorrindo, né? Tô sempre, não, gente, mas a vida é boa, né? Eu não sou aquela otimista sem causa, tá? Mas eu procuro não reclamar, eu procuro ver as coisas pelo lado bom. E o 3, para tirar esse vitimismo, eu assumo não só a responsabilidade das coisas, mas eu assumo muito a culpa, né? Eu sou culpada por isso, eu sou culpada por aquilo, eu sou culpada por aquilo outro. E você, né? Olhando os seus 3 ranços aí, o que você faz o oposto para não assumir que você tem esses 3 traços? Olha só que interessante. De novo, para o vídeo, preencha o seu quadrante e você já volta aqui para fazer a comparação, porque agora a gente vai falar sobre o meu veneno, que é nesse ponto em que a gente prejudica a nossa comunicação. Vamos lá? É aqui que tem o ruído da comunicação. Quando a gente tem muito ranço de alguma coisa e a gente não percebe, a gente acredita que aquilo é o certo, porque assim sempre deu certo e assim que eu sou mesmo, tá? E a gente carrega muito as nossas cores. Para fazer o oposto desse ranço, a gente produz muito ruído na nossa comunicação, tá? Como, por exemplo, quando eu estou muito agitada, eu produzo o tempo todo, eu tenho uma imagem de inquietude, né? Pessoas que precisam de mais tempo para entender a situação, pessoas que gostam de fazer as coisas com muito mais foco, com muito mais concentração, elas ficam irritadas comigo. Agora, imagina eu numa equipe, né, com esse meu jeito toda inquieta, fazendo as pessoas ganharem mais velocidade, não respeitando a velocidade dos outros, né? Olha como isso prejudica a comunicação, tá? Um outro ponto, que é quando eu carrego muito essas cores, eu acabo sendo muito durona, né? Eu não aceito que as pessoas tenham dificuldade e às vezes enxergam o lado ruim da situação,
né? Isso é um alerta muito legal. Tem pessoas que conseguem ver um ponto de problema, de obstáculo, antes que eles aconteçam. E o meu lado durona aí, do brigando, do crítico, posso passar por cima disso e não dar um alerta necessário de ver algo que poderia dar errado lá na frente. Olha como é importante a gente se conhecer para a gente conseguir também ser empático com o outro, né? E eu também tenho a questão de ser controladora, né? Como eu quero ser responsável por tudo, quando as coisas dão errado, eu me chicoteio e chicoteio quem está à minha volta, né? Olha só, quando eu carrego muito as coisas aqui, das coisas do jeito que eu me ponho no mundo, né? Eu acabo passando uma imagem, acabo passando uma mensagem de algo que nem sempre é positivo. As pessoas olham para mim e não conseguem ver o benefício, né, desse meu oposto do ranço, mas às vezes elas olham porque eu carrego muito as cores nesse meu controle aí do ranço. Aqui do lado que vocês estão vendo que está preto, tem a ver com os sabotadores. Esses são os meus sabotadores, tá? Depois eu vou anunciar aqui para vocês o meu próximo curso, que são os sabotadores, para você também poder fazer comigo. E qual que é meu antídoto? Tá? E aí a gente vai ter que fazer um retorno para você olhar a sua criança, como você era quando você tinha até 7, 8 anos. Lembrando que quando a gente está nessa fase de formação, até uns 8 anos, nós ainda somos muito a nossa essência. E é legal a gente identificar como nós éramos naquele momento. Muito menos o que as pessoas falam que nós éramos, mas aquilo que nós sentimos que nós éramos, tá? Eu era uma criança que gostava muito de pensar antes de agir. Eu era uma criança que tinha até um pouco menos de velocidade de executar as coisas. Mas eu vivi numa família, eu fui criada, né, pela minha família biológica, né, que eram pessoas muito agitadas. Elas faziam as coisas com muita rapidez. E eu sempre fui incentivada, se não forçada, a fazer as coisas com mais agilidade. Olha de onde vem meu ranço, gente, lá da minha infância. Se eu não consigo enxergar isso aqui, eu não consigo ser empática comigo mesma. E eu não consigo ser empática com os outros. Quando eu identifico que eu, sim, era uma criança que precisava de mais tempo e que hoje eu executo e produzo muito como uma forma de proteção, eu consigo ter mais empatia com quem, de repente, tem uma velocidade diferente da minha. Eu era sensível e muito empática comigo e com os outros. Eu conseguia sentir as dores do outro, eu conseguia entender a realidade dos outros, né? Só que eu fui vestindo algumas personas que me ajudaram a vencer obstáculos, sendo uma pessoa mais dura, menos sensível. Né? Só que isso não é tão sustentável, porque isso não é a minha essência. E quando a gente chega na nossa essência, a gente é mais verdadeira, né? E eu aprendi também que eu era muito mais responsável por mim mesma e não pelo outro, né? Eu não posso carregar a culpa da não realização do outro. E esse é meu antídoto. Então, quando eu utilizo muito aqui os meus sabotadores, o meu veneno, eu busco me reconectar com essa criança que era a minha essência para equilibrar esses dois lados. É claro que tem muitos traços do veneno aqui que eles são importantes, né? Então, produzir, ser produtivo, por que eu vou cortar isso de mim? Mas eu preciso saber usar com equilíbrio. Tudo bem? Vamos lá. Esses são os testes que eu deixei aqui para vocês, tá? Eu vou escrever na abertura desse treinamento os links para que vocês possam entrar e fazer os testes também, que ajudam muito nessas dicas aí de autoconhecimento. Tá? Agora a gente vai entrar na segunda parte do curso, em que eu realmente me aprofundo mais nesses conceitos, para que você possa destravar aí a sua comunicação. Lembrando que esse curso é só plantando uma semente, é para que você tenha curiosidade sobre esses 6 passos, tudo bem? Bom, nosso cérebro, nossa mente, é uma máquina de automatizar comportamento o tempo todo. Por que nós somos assim?
Para a evolução da nossa espécie, a gente acabou tendo uma forma de atuar em que depois que a gente entende que um comportamento é funcional, a gente automatiza e repete esse comportamento sem precisar pensar nele. A gente, assim, economiza energia para poder colocar energia em algo que seja muito mais importante. Tá? Então, vou dar um exemplo que, inclusive, no livro O Poder do Hábito, que eu utilizo muito, é um livro de cabeceira meu, ele traz. Imagina se todas as vezes que nós fôssemos escovar os dentes, nós tivéssemos que parar e pensar não só no ato, mas nos objetos que nós usamos para escovar os dentes. Então, eu ia ter que parar, pegar a escova de dente e falar, poxa, então a escova de dente eu seguro assim, aqui tem as cerdas, eu preciso pegar a pasta, o creme dental, passar aqui, não pode ser muito, tem que ser um pouquinho. Aí eu tenho que virar, abrir a boca. Gente, é absurdo, né? A gente faz tudo isso de uma forma tão automática que a gente nem para pensar. Isso economiza muita energia cerebral, porque o nosso cérebro consome muita energia. Tá? E economizando essa energia, o que eu faço com essa energia que foi economizada? Eu posso pensar na minha agenda do dia a dia. Eu estou lá escovando os dentes e estou pensando no que eu preciso fazer. Eu posso estar escovando os dentes e pensando como que eu vou fazer com aquela reunião que eu tenho marcado para daqui a pouco. Então, meu cérebro, ele consegue fazer isso. Ele automatiza uma atividade para conseguir dar conta da nossa vida tão atribulada. Então, é muito legal essa forma da gente conseguir automatizar comportamentos, tá? Só que tem um problema, né? Quando a gente automatiza muitas coisas, a gente acaba não parando para pensar e entender de onde aquilo vem. Um ponto fundamental para a comunicação consciente é a gente entender que muitas vezes eu automatizo a forma de eu ver o mundo através das minhas crenças limitantes. Então, quando eu era criança, lá do 0 aos 8 anos, eu via frases, eu via comportamentos familiares e dos meus responsáveis, professores e tudo mais, e que me deram a possibilidade de ter uma lente, eu gosto de usar isso, né, como exemplo, me dão uma lente de ver o mundo. Então, eu aprendo o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que é impossível, o que traz sucesso, o que traz fracasso. Então, eu vou aprendendo, né, com as palavras, com as frases faladas pela família, e eu vou criando caixinhas para automatizar os meus julgamentos em relação ao mundo, tá? E existem algumas crenças que são colocadas na nossa mente que a gente nem percebe, né? E quando a gente cresce, a gente lida com elas de uma forma tão automatizada que a gente não entende porque as coisas não dão certo. Uma delas, por exemplo, é isso aqui, ó. Mulher não leva jeito para liderar. Eu ouvia muito, opa, mexi com o mouse aqui. Eu ouvia muito essa frase quando eu era pequena, né? Ah, não gosto de ser mulher chefe, não gosto de ter mulher chefe. Nossa, mulher tem muita TPM para ser chefe. Nossa, mulher chefe é um inferno. Quando eu fui convidada a assumir a minha primeira gestão de equipe, eu fiquei muito em dúvida se eu conseguia liderar uma equipe do jeito que eu entendia que deveria ser uma equipe bem liderada. E foi difícil eu conseguir entender que muitas das dos meus obstáculos estavam sendo criados por mim mesma, porque eu tinha essa crença limitante muito embutida em mim mesma. Né? Então, alguns comportamentos que eu tinha, eu considerava como inadequado porque eram muito de mulher. Né? Enquanto que a empresa que tinha me convidado para ser gestora, ela não queria um outro homem, senão ela colocaria ali um homem para ser gestor. Ela estava confiando no meu lado, né? Também muito mais feminino do que os homens que trabalhavam ali comigo. Tá? Uma outra crença, né? Aquele voto da pobreza.
só pobre que é feliz, né? Que a gente não merece dinheiro, porque dinheiro traz infelicidade e tudo mais. Isso faz com que, mesmo que você tenha um cargo legal, um salário legal, que você você não pega esse dinheiro para você. Você deixa ele fluir, ele vai embora, né? Parece que você está sempre em dívida, porque de um jeito meio automático, você se sabota e faz com que as suas crenças limitantes sejam mais importantes do que de verdade é a sua realidade. Kátia, e que crença limitante tem a ver com a minha comunicação? Sem querer, quando a crença ela é muito embutida, nós colocamos as nossas frases, os nossos comportamentos, na forma em que a gente se comunica com o mundo, crenças embutidas na forma em que a gente se comunica, tá? Mesmo a gente não falando a frase completa, a gente faz com que o nosso interlocutor entenda que a gente tem aquela crença limitante. Vocês já tiveram uma sensação de praticamente ouvir o que o outro está falando, mesmo sem ele verbalizar? A pessoa está falando numa frase, assim, mas você tem a clareza que a pessoa queria dizer aquela outra coisa. Essa é a combinação da sua crença limitante com a crença limitante do outro. A gente acaba se conectando nessas crenças. Então, é importante que nós tenhamos clareza de quais são as nossas crenças. A gente também tem crenças impulsionadoras, que são muito legais, né? São verdades que nós aprendemos com a nossa família e que elas nos impulsionam para o crescimento. Kátia, é possível a gente não ter crença nenhuma? Não, não é possível. Nós, seres humanos, sempre vamos automatizar verdades, né? E crenças, porque não tem outro nome para dar, e a gente sempre vai trabalhar nisso. Não tem muito jeito de ser diferente. O importante é a gente ter clareza para poder olhar aquela crença e entender se essa crença ainda é válida para os dias atuais. Tá? Esse é o ponto que deixa a nossa comunicação muito mais clara. E aí a gente vai para vieses inconscientes, que está totalmente ligado com as nossas crenças. Então, assim, para que a gente possa dar conta de atividades tanto simples quanto complexas, o nosso cérebro ele vai criar caixinhas com etiquetas, tá? E vai colocar algumas pessoas dentro dessas caixinhas, sabe? Então, a gente, por exemplo, conhece uma pessoa, tem assim 10 minutos de conversa com essa pessoa e a gente já coloca uma etiqueta nessa pessoa. Confiável, não confiável, alegre, infeliz, próspera, voltada para a pobreza. A gente costuma colocar algumas etiquetas nessas pessoas e a gente coloca essas pessoas em caixinhas. Essa é uma forma muito natural do nosso cérebro também criar uma proteção, né? Porque a gente já coloca, essa pessoa tem alguma coisa que me diz que ela não é confiável, e a gente já bota ali naquela caixinha e nos protege, né? Mas também é uma forma que pode nos trazer grandes prejuízos, porque nós estamos avaliando, rotulando e guardando pessoas nas caixinhas da nossa mente, utilizando a nossa lente. E muitas vezes essa lente, ela está contaminada, né? Ela está suja, ela está usando um filtro que nos foi dado pela nossa família. E apesar da gente reconhecer tudo que a nossa família nos trouxe de bom, a gente precisa lembrar que as pessoas não são perfeitas e nem as famílias são perfeitas. A gente está em constante processo de crescimento. Eu falo, né? Se a vida é uma escola, eu ainda estou na sala de aula, porque eu ainda estou viva. Então, enquanto eu estou viva, eu não tenho a verdade absoluta comigo. E a minha família também não tem a verdade absoluta com ela. Então, tudo que eu aprendi da minha família é válido, sim, mas desde que eu tenha uma consciência daquilo que foi me apresentado. Quando eu tenho vieses inconscientes, eu ainda não tenho certeza. Eu vivo com aquela certeza de que é uma verdade, mas nem sempre aquilo é uma verdade. Então, eu vou trazer para vocês 5 tipos de vieses inconscientes que são bem interessantes da gente olhar.
O primeiro viés é o viés de afinidade, tá? O viés de afinidade, ele faz com que a gente, em pouco tempo, consiga colocar as pessoas numa caixinha de bom ou ruim. Vai ser meu amigo ou não vai ser meu amigo? Por quê? Porque eu tenho uma tendência em avaliar melhor as pessoas que se parecem comigo. Então, se essa pessoa é do mesmo gênero, se ela é da mesma raça, somos todos da mesma raça, né? Mas somos da mesma origem, da mesma idade, né? Da nossa formação, da nossa escola. Então, eu sou jornalista. Nossa, quando a pessoa fala que é jornalista, e principalmente se já estudou na mesma faculdade do que eu, na hora tem uma afinidade. Mas se a pessoa, de repente, fez um curso que eu não curto muito, vou chutar alguma coisa que é muito diferente de jornalismo, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Mas sei lá, a pessoa é médica, tá? E aí me traz um pouco naquela sensação, pô, se a pessoa é médica, ela tem uma condição financeira melhor que a minha, deve ser filhinho de papai, né? Joguei ela, fiz um julgamento rápido, joguei ela numa outra caixinha. Isso faz com que eu me afaste dessa pessoa. A gente faz isso de uma forma muito natural. Esse que é o problema. A gente faz isso de uma forma tão automatizada que a gente perde a oportunidade de ter contato com pessoas que são fantásticas. Ou então, muitas vezes a gente joga numa caixinha de bom caráter, pessoas super do bem, né? A gente fala que a nossa intuição falhou naquele momento. É nada. A gente foi utilizando nosso viés aí de afinidade e não parou para pensar. Tá? Nosso viés de percepção é quando a gente acaba reforçando estereótipos da nossa sociedade. Aqui pode ter muito a ver com algumas crenças que a gente tem, como com pessoas, por exemplo, negras, né, com mulheres, com alguma minoria que a gente não conheça muito. Então, a gente tem um viés de percepção de que pessoas daquele grupo não são legais, elas vêm de alguma coisa que não é confiável. E logo eu torço meu nariz e jogo para dentro daquela caixinha, tá? Esse aqui, para mim, é um dos melhores. É o que eu mais curto, eu acho que a gente usa muito ele para tudo na nossa vida. A gente vem de uma crença de família, que a gente não olhou muito bem para essa crença, a gente usa essa crença para o nosso dia a dia, a gente julga o mundo com aquela crença que a gente aprendeu na nossa família, e o pior, nós vamos buscar, durante toda a nossa vida, confirmar essa percepção de mundo. E a gente vai buscar sinais, pessoas, comportamentos que vai nos confirmar. Tá vendo como eu tinha razão? Tá vendo como era isso? Tá vendo? A gente vem com esse negócio do... Tá vendo? Né? Por exemplo, vamos dizer que é um exemplo que eu até usei aqui, ó. Vamos dizer que, sei lá, você tem na sua família uma crença da pontualidade, tá? Que é super boa, é válida, só que a questão da pontualidade é utilizada muito mais para julgar o outro do que como uma forma de facilitar a vida em sociedade, tá? E aí você entende que quem chega atrasado não é confiável. Né? E você olha para uma pessoa que sempre chega muito em cima da hora, ou se atrasa um pouco mais, e você começa a rotular essa pessoa de não confiável, não confiável, não confiável. Né? Uma pessoa que tenha empatia, que saiba usar a empatia em benefício próprio, entende a sua crença e trabalha contra esses vieses inconscientes, ela vai entender por que aquela pessoa tem uma certa dificuldade em ser pontual. A gente vai descobrir muitas vezes que essa pessoa pega 3 ônibus para chegar no trabalho, ou essa pessoa tem uma agenda muito complicada e não consegue estar em 2 reuniões ao mesmo tempo, ou a pessoa tem uma dificuldade tremenda em organização. A gente vai entender o que está se passando com aquela pessoa antes de rotular e colocar na nossa caixinha da pessoa que não é confiável. Tá bom? Tem um outro aqui que é muito interessante. Às vezes, pelas nossas crenças, a gente transforma em anjo algumas pessoas. Isso é muito problemático, principalmente quando a gente lida, quando a gente gerencia, quando a gente faz a gestão de equipes. Então, eu tenho lá 10 colaboradores, e porque eu tive um viés de afinidade com um, porque ele é da mesma origem do que eu, tem o mesmo histórico familiar do que eu coloco
uma auréola, eu transformo essa pessoa num anjo. E essa pessoa vai sempre ter vantagem, né, nas suas explicações. Essa pessoa sempre, eu vou sempre olhar com um olhar mais positivo para o que essa pessoa fala do que para os outros. A equipe percebe. Os outros 9, eles vão perceber que eu tenho esse viés comigo. Isso pode prejudicar muito a equipe. Acontece também com filhos, né? A gente fala que a gente ama os filhos da mesma forma, não é verdade. A gente tem afinidade, sim, com o filho, com o outro, com a personalidade desses filhos. E aí, quando tem um filho que fala mais com a gente pode colocar um halo, né, nesse filho e transformá-lo, muitas vezes, numa pessoa que vai ter que carregar essa imagem do bom filho para o resto da vida, que isso não é positivo, tá? E o último que eu gosto bastante também é o efeito grupo. É isso a gente vê muito no mercado financeiro, né? Na nossa sociedade. Então, assim, quando uma pessoa se demonstra com medo ou então com dificuldade de interpretar um fato, né? Todos os outros vão atrás. E aí você tem muito mais dificuldade de quebrar aquele entendimento em massa. Então, a proposta que eu te faço aqui nesse viés de efeito em grupo é perceber quando você assumiu uma posição, assumiu uma frente, está carregando uma bandeira, não porque de verdade você acredita, mas porque você está sob o efeito, sob a hipnose do grupo. E também você detectar quando isso acontece com a tua equipe ou com teus amigos. Melhor nesse momento é se colocar neutro, é entender que aquilo faz parte do compartilhamento de crenças e de vieses inconscientes. Quando a gente consegue ter essa tranquilidade, a nossa comunicação fica muito mais fluida e a gente consegue muito mais alcançar os nossos objetivos. Tudo bem? E aí, entenderam o que é crenças e vieses inconscientes? Eu vou deixar todos os meus contatos, depois eu quero seu comentário sobre essa aula, tá? Quais pontos você quer mais informação, como a gente pode se aprofundar mais, tá bom? Bom, eu falei para vocês que vieses inconscientes estão muito ligados, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui uma comparação que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, uma crença limitante como Deus não esquece dos pobres, né? Eu posso buscar, muitas vezes, um viés confirmatório de buscar pessoas que, apesar de muita pobreza, né, têm uma fé muito forte, né? Isso vai me confirmar que isso é verdade, né? Ou o rico come, o pobre alimenta-se. Ou Deus, isso aqui já tá, a preguiça é a chave da pobreza, né? Então eu vou buscar aqui essa percepção e esse viés confirmatório para mostrar que isso é verdade, né? E aí tem uma questão de persona, que quando eu tenho crenças limitantes muito fortes, em que eu busco vieses que me confirmam que aquilo é uma verdade, eu vou desenvolver uma persona, uma forma de agir, uma forma de me comunicar com o mundo que vai reforçar essa minha crença. Então, por exemplo, nesse caso que eu trouxe para vocês, eu posso me transformar numa pessoa super dedicada, que acordo muito cedo, mas eu não me sinto merecedora da minha conquista. Então, eu estou sempre achando que eu ganho mais do que, na verdade, eu entrego, o meu dinheiro não rende, eu estou sempre em dívida, porque eu preciso confirmar essa minha crença limitante, porque vai que eu tenho grana aí, tenho abundância, e aí Deus esquece de mim. Olha como é forte, tá? E mais, na nossa comunicação, às vezes a gente acaba criticando pessoas que não têm esse tipo de persona. Sabe aquele colega que prefere dormir até um pouco mais tarde e pegar mais duro no trabalho mais para o final da tarde? Então, se você tem essa crença limitante aqui, você não vai conseguir ter uma comunicação legal com ele. Então, quando a gente olha para isso, fala assim, não, eu realmente acordo cedo, gosto de acordar cedo, entendo que isso me traz benefício, isso não tem a ver com crença limitante, mas isso tem a ver com o meu jeito de atuar. E tá tudo bem com pessoas que chegam mais tarde e que produzem muito mais à tarde, tá tudo certo, cada um é cada um. A nossa comunicação flui muito melhor. E aí eu vou propor um exercício para vocês, que é o segundo exercício, né? De você trabalhar uma crença que você tenha,
né? Então, você vai anotar no papelzinho aqui qual que é a sua crença. Eu dei um exemplo aqui, Deus não esquece os pobres. Você vai atrás dos seus vieses, o que você busca no seu dia a dia para confirmar que essa crença é real. Então, busco exemplos de pessoas ricas e infelizes, por exemplo. Me identifico com pessoas que são pobres, mas são muito felizes. E aí você vai entender como que você está atuando na sua vida e com algum prejuízo, que esse é o jeito aí da gente destravar essa comunicação. Então, eu trouxe um exemplo aqui, mais caricato, mas para vocês entenderem, tá? Então, como eu tenho essa crença limitante, mas eu não entendo ela muito bem, eu nunca coloquei luz em cima dessa crença, eu sou uma pessoa que gosto de usar roupas de grife. Gente, essa não é minha persona, tá? Porque eu não uso roupa de grife. Troco o carro anualmente, tá? Também não troco meu carro anualmente, então essa persona não é minha. Tem até uma aparência de vencedor. Então, as pessoas que me olham, né, até acreditam que eu sou uma pessoa vencedora. Mas, no fundo, eu vivo em dívida. Eu estou sempre devendo, eu estou sempre com dificuldades em conquistas reais, tá? Porque eu preciso provar para mim mesmo que eu não posso ser feliz porque hoje eu ganho uma grana legal, tá? Olha como ela sabota a nossa evolução. Tá bom? E pode ser também que muitas vezes você tenha ranço com pessoas que se vestem assim, se lidam com essa forma de encarar a vida, e às vezes você está colocando de lado pessoas que são muito interessantes para a sua própria evolução aí, profissional ou pessoal, tá bom? Vamos fazer seu exercício? Para aí, faz o seu exercício e volta daqui a pouco, porque vai te ajudar bastante, tá bom? Agora a gente vai falar de um tema que eu adoro, que é sequestro da amígdala, tá? Que é aquilo que faz a gente pirar, a gente enlouquecer, tá? O que é o sequestro da amígdala, tá? É uma glândula, a amígdala é uma glândula que a gente tem, eu trouxe até um desenho para vocês aqui, que é do tamanho de uma noz, e ela tem funções muito importantes para o comportamento humano. Entre elas, ela tem uma forma de identificar situações de risco, tá? E situações que possam colocar em perigo, e ela faz a gente atuar para a gente se preservar, para a gente conseguir ir para frente, para a gente conseguir dar conta do recado, tá? Então, essa é a função da amígdala. Qual que é o problema da amígdala? Quando nós estamos em situações de muito estresse, nós estamos muito cansados, dormindo mal, consumindo álcool ou qualquer substância, remédios que deixam a gente com uma certa irritabilidade, com pouca concentração, tá? Quando a gente tem feito muitas coisas ao mesmo tempo, em que a concentração está baixa, quando a gente está com muita fome, quando a gente está com sede, a amígdala, até fiz assim porque eu esqueci de trazer minha garrafinha de água, estou dando a aula aqui e não bebi água. A gente está dando um sinal muito claro para a nossa mente de que a amígdala precisa ficar em alerta. Porque com sono, com fome e sob o efeito de uma ressaca, por exemplo, eu não estou alerta o suficiente. Então, a amígdala precisa ficar atenta. E aí, o que vai acontecer? A amígdala, ela não é a parte racional do nosso cérebro, ela é a parte mais primitiva. Ela vai estar aqui, alerta, porque ela sabe que você não dormiu muito bem 2 noites seguidas, está com fome, ela está ali alerta. Vamos dizer que um colega seu abre a porta com muita força e você toma um susto e ele te aborda de um jeito assim, poxa, você não esqueceu da reunião? Fala de um jeito mais agressivo com você, tá? A amígdala que estava ali, super preocupada com essa pessoa, que é você, e a sua amígdala está ali para isso, ela, isso daí é um leão que entrou querendo me atacar. Lembra? A amígdala é lá primitiva, é lá de quando a gente ainda estava na caverna. Ela olha para aquilo e pá, reage. Faz você ter um estímulo, que podem ser 3. Ou você sai para agressão, e pode ser uma agressão verbal, né? Ela não precisa ser uma agressão física, mas pode até ser, dependendo do seu nível de estresse aí. Pode te
paralisar, né? Então você não tem reação, você não consegue falar e aquilo parece que você está congelado mesmo, tá? Ou então você pode ir para soltar as emoções com muita força, principalmente do choro, né? Da tremer, você começa a tremer, você começa a ter reações físicas muito fortes, tá? Nessas 3 situações de reação da amígdala, se na sequência, a hora que aquilo passou, que a situação acalmou, você sentir arrependimento, foi a amígdala que sequestrou seu cérebro. Ela bloqueou toda a sua parte racional para te ajudar a se safar daquela situação, só que ela interpretou de uma forma inadequada aquela reação. E ela agiu de uma forma muito forte para uma reação que talvez você poderia olhar para o colega e falar assim, nossa, que susto, você abriu a porta forte, eu tomei um susto. Ah, não, já estou indo para a reunião, já estou terminando aqui o último pedaço do relatório, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, isso é o sequestro da amígdala. E eu queria que você pensasse quando foi a última vez que você teve um sequestro da amígdala. Pode ter sido no carro, pode ter sido com seu companheiro. Filhos sequestram muito a nossa amígdala, porque filho mexe com as nossas crenças, com a nossa criança, que muitas vezes se sentiu amedrontado, se sentiu acuado lá atrás, e a gente não tinha idade para elaborar isso de uma forma mais adequada. Então, filhos costumam trazer a amígdala muito mais presente, tá? Ela sequestra o nosso cérebro com muito mais facilidade. E como que a gente adestra a nossa amígdala? Primeiro de tudo, é muito legal a gente entender como que é o nosso perfil comportamental. Existem vários testes aí na internet, eu vou deixar, inclusive, um link para vocês poderem fazer esse teste de forma gratuita, mas existem profissionais aí que também aplicam testes mais detalhados, em que você pode entender como você reage às situações, isso é bem legal. É importante você conhecer os seus gatilhos. O que faz você estourar? Por exemplo, o senso de injustiça é o principal para todo mundo, mas a gente precisa entender o que é injustiça para você. Nem sempre o que é injustiça para você pode ser injustiça para o outro. Lembra? São as lentes que a nossa família nos deu quando a gente foi ali educado, né? A gente precisa entender quais são as formas que eu resgato a minha amígdala, que eu resgato o meu cérebro da mão da minha amígdala. É respirando fundo? É bebendo água? É olhando para o chão? É me concentrando na minha respiração? Cada um tem uma forma de agir e de fazer com que a amígdala se acalme. No meu caso, por exemplo, eu uso muito a respiração, porque eu faço meditação e trabalho com respiração, mas eu também prefiro tirar o foco, o olhar daquilo que está me deixando nervosa. Então, se eu olho para alguma coisa, eu estou percebendo que a minha amígdala está ficando forte, ela está vindo para cima, eu respiro fundo e olho para um outro lado. Isso normalmente me ajuda a resgatar o meu cérebro das garras da minha amígdala e observar o ambiente. Lembra quando eu falei lá no comecinho que o ambiente tem muita influência em relação à nossa comunicação? Pode ser que quando você entra num ambiente, você não tenha noção de que algum cheiro, algum barulho, algum objeto possa tirar você da sua concentração. E se você não tem isso com clareza, você pode se deixar levar, né? E aí você acaba se prejudicando porque não deu conta de que tinha um objeto que tiraria sua concentração, tá? Como combater? Trazer essas informações à luz, não negar que a gente tem preconceitos, que a gente tem crenças, que a gente tem vieses. É importante a gente entender que a gente tem, entender de onde vem, não ter medo, né, de olhar para isso com carinho, de olhar para isso com atenção, ficar atentos para os nossos sinais de autossabotagem, ter uma comunicação muito clara com a gente mesmo e cuidar da voz da autocrítica. E eu sugiro para vocês falar muito, pesquisar bastante sobre comunicação não violenta, né? Quando a gente entende o que é comunicação não violenta, a gente aprende que muitas vezes eu posso falar com calma e tranquilidade com você do jeito que eu estou falando, e eu estou sendo super violenta.
né? Hoje mesmo, antes de gravar essa aula, eu fiz uma live e falei muito sobre isso, né? Então, muitas vezes a gente chega para o companheiro da gente, ou então para a equipe, e fala assim, todas as vezes que eu faço isso, vocês falam que eu estou fazendo errado. Né? Isso é uma forma de comunicação muito violenta, porque a gente está trabalhando muito mais com uma cobrança do que com a explicação do fato, do que a gente falar. Quando eu faço essa apresentação, vocês comentam que não entenderam a parte tal. Como eu posso esclarecer? Né? Então, a gente coloca o fato em si, a gente começa a trabalhar em perguntas para deixar a comunicação mais clara. Tá? A comunicação não violenta, ela é baseada em 4 pontos, que é a observação de mim mesma, a observação do outro e a observação do ambiente. Então, tem tudo a ver com comunicação consciente. Tem a ver com o sentimento que está ali envolvido. Então, quais são os sentimentos que eu tenho naquele momento? Quais são os sentimentos que as outras pessoas estão naquele momento? Qual que é a necessidade que nós estamos ali para resolver? Quais são as minhas necessidades? Quais são as necessidades do outro? E aí a gente finaliza a comunicação não violenta com um pedido claro e objetivo, e não com situações que a gente deixa no ar. Né, deixa aquela... toda vez que eu faço um bolo, você reclama. Né? E aí a gente não faz um pedido. Né? E aí quando a gente poderia dizer... Quando eu faço um bolo, eu gostaria de ser reconhecida. O que você sente quando eu faço um bolo? E aí a pessoa vai falar, eu não gosto muito de bolo, mas eu adoro o cheiro que a casa fica. E aí você fala, então, posso te fazer um pedido? Quando eu fizer um bolo, você pode falar do cheiro bom que ficou a casa? Isso é uma comunicação, um exemplo de uma comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? É a gente ser curioso, ser ativo, ser motivado pelo outro, entender como a gente funciona e como é que a gente impacta o outro. Será que a minha voz provoca alguma reação? Será que a minha imagem? Será que a forma como eu me comporto? Como será que isso faz com que o outro se sinta? Investir um espaço com a gente mesmo, para a gente se entender, para a gente se ouvir, para a gente se conhecer. E o que não é comunicação não violenta? É entrar na conversa para ganhar. Numa comunicação não violenta, a gente não quer ganhar, a gente não quer ter vantagem, a gente quer sair com um acordo entre 2 pessoas ou mais. Acreditar que você é a métrica do mundo, sabe? Lembra que eu falei? As minhas crenças são verdades e quem não está com essas crenças não me ajudam em nada, eu não acredito. Isso é quando a gente tem essa vertente, a gente tem uma comunicação muito violenta. A gente precisa se abrir para as verdades das outras pessoas também, entender que elas têm vieses, elas têm crenças, né? E quando a gente pratica um monólogo em série, como eu estou fazendo aqui, pode ser uma comunicação violenta, sim, porque a gente quer mais falar, a gente quer mais colocar o nosso ponto de vista do que ouvir o que as pessoas têm para falar. Essa é a aula de hoje, muito mais para plantar essa semente em vocês sobre comunicação consciente, sobre os 6 princípios da comunicação consciente, em que a gente usa essas ferramentas que são essenciais para o nosso dia a dia. Eu vou deixar aí todos os meus contatos para vocês, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Então, meu Instagram, me segue lá. No Kátia Treviso eu publico muito mais conteúdo sobre autoconhecimento, comunicação. Gosto muito de falar para mulheres 40 a mais, então se você está nessa fase, se você está querendo mudar a tua vida, entre em contato comigo que vai ser um prazer. Estou no LinkedIn também, adoro essa ferramenta, fala comigo lá. Meu WhatsApp, esse é um WhatsApp comercial da Zunca Press, mas pode usar, me manda mensagem, me consulta, eu adoro falar com pessoas. E meu e-mail, se você quiser mandar uma mensagenzinha aí para mim. Fiquem bem, adorei poder estar aqui, espero que vocês tenham gostado também e deixem seus comentários lá nas minhas redes sociais. Até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau.